Eu estou muito feliz de estar aqui, de estar falando um pouco para vocês. Eu espero que eu possa agregar, digamos, no conhecimento acadêmico de vocês e, de repente, poder colaborar para um conhecimento aí dos futuros administradores aí que, se Deus quiser, vão ter uma consciência mais aberta em relação à inclusão. Meu nome é Helena Rosa Góes, eu tenho 21 anos, apesar de não parecer, igual todo mundo perguntou aqui, perguntaram se eu era mais velha. Eu tenho só 21 anos, mas eu dou palestras desde os 15 anos. Assim, contando a minha história de vida também, eu tenho uma história de vida um pouco difícil, mas eu acredito que essas coisas só colaboram para o nosso crescimento, assim, pessoal, e eu aprendi muito com isso. Eu fiquei cega, eu tinha 9 anos, dentro da sala de aula, foi uma coisa, assim, bem dramática, digamos, do ponto de vista normal, né? Eu estava na sala de aula e perdi a visão. Meu problema foi um problema neurológico, depois foi descoberto. Só que assim, eu tive muitos problemas. Essa questão do preconceito, igual o professor Everton estava tratando anteriormente, é uma coisa que não é só da sociedade, não é só da faculdade, não é só, digamos, nos lugares que a gente frequenta. É dentro da própria casa, às vezes, o preconceito maior vem da própria família. No meu caso, meu pai não aceitou a minha deficiência. Eu fiquei cega com 9 anos, eu estava na 4ª série, na época, antiga 4ª série, e ele me tirou da escola. Eu fiquei 5 anos sem estudar. Só que decorrer desse tempo também ocorreram bastante coisas, assim, digamos, trágicas, que inclusive é um problema que esbarra em outro problema que a gente tem no Brasil, que é a questão a não proteção às crianças, digamos, né? Protegem aqueles que não precisam ser protegidos e as crianças que sofrem com agressão física na família. Digamos, violência doméstica não é uma coisa tão investigada no Brasil, né? A gente tem esse problema também e eu passei por isso. Meu pai sempre foi um pai muito agressivo, uma pessoa que, digamos assim, sempre tentou nos educar de uma forma muito agressiva, e também eu tive problemas de abuso sexual. Nunca consegui provar na justiça que eu sofria abuso sexual do meu pai, porque ele soube fazer, digamos, né, cometeu o crime de uma forma bem, vamos dizer assim, branca, porque quando eu fiz o exame de corpo de delito, deu que eu era virgem na época. Só que assim, existem muitas formas de você molestar uma criança. Foi uma das partes, assim, muito difícil da minha vida, só que quando eu tinha 2 irmãs mais novas, gêmeas, que moravam comigo e com meu pai. A minha mãe, quando eu perdi a visão, a minha mãe ficou muito mal, assim, né? Foi uma questão, assim, muito difícil para ela, porque ela já tinha perdido um filho anteriormente, um filho que faleceu. Ela foi... meu pai internou ela no hospital psiquiátrico, porque ela dizia que meu pai queria que eu estudasse, queria que eu fosse alguém, não era porque eu tinha deficiência que eu ia parar de estudar. E meu pai disse pra ela que ela estava louca. Internou no hospital psiquiátrico, simples assim. E aí, ela ficou nesse hospital e minha mãe tipo, nunca soube de nada, nunca viu nada. Depois desse primeiro internamento que ela teve em 2001, também teve uma outra sequência de internamentos que acabou, digamos, fazendo com que ela dependesse dos remédios, digamos, dos gardenais, vamos dizer assim. E aí ela não pôde me ajudar mais da forma que ela gostaria. Meu pai, quando eu terei 14 anos, minhas irmãs fizeram uma competição de futebol. Elas foram campeãs do município, só que meu pai fazia parte de uma seita, né? De uma seita lá que obrigava, desde as crianças até os mais adultos, a saia. Não digo que todas as igrejas evangélicas são seitas, tá, gente? Estou falando que a igreja do meu pai era dessa forma, e era uma igreja que encobria muito essa questão de pedofilia de pastores com menores. Era uma coisa bem complicada. E as minhas irmãs colocaram calça para jogar bola. Meu pai tinha ido viajar. E uma prima mostrou a foto delas jogando bola depois. Então meu pai deu uma surra muito violenta nelas, e foi naquele dia que eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque a gente morava numa chácara que era 4 quilômetros da cidade. Então, assim, eu tive que tomar uma iniciativa. E até um primo meu falou assim pra mim, ele falou assim pra mim, você não pode fazer isso, porque você sabe muito bem o que vai acontecer, o que seu pai vai fazer. E meu pai me ameaçava muito, ele dizia que se eu fizesse isso, ele ia me matar, a Bíblia dizia que os pais tinham o direito de matar os filhos, porque isso era uma coisa determinada por Deus. É a questão da pessoa distorcer, né, as coisas. Então eu cresci ouvindo isso, e aos 14 anos ele deu essa surra nas minhas irmãs de uma forma tão violenta que, assim, as costas delas ficaram no vivo. E eu falei assim, e ele também, em consequência disso também, eu estava percebendo que de um tempo meu pai estava mexendo com uma das minhas irmãs, sexualmente, né? Eu comecei a perceber que ele estava levando ela pro mato, igual ele fazia comigo, e eu chamava ela e depois ele batia em mim, porque ele dizia assim que, digamos assim, ele falava assim que eu estava estragando os planos dele. Ele é uma pessoa totalmente descontrolada, né? É muito complicado. E aí eu acabei falando para esse meu primo e falei para minha irmã,
Ele bateu nelas num domingo à noite. Eu falei pra ela, amanhã você vai na escola, porque inclusive ele obrigava a gente a usar essas roupas compridas pra ninguém ver. Então ninguém sabia que ele batia em nós, ninguém nunca tinha visto cicatriz. Inclusive ele era um ótimo pai, na rua ele dava de tudo, conversava, emprestava dinheiro pros vizinhos. Então pra cidade inteira, que era de 8 mil habitantes, no interior de Curitiba, ele era o melhor pai do mundo. E isso que é o maior problema que tem nas famílias, né, que a gente sempre vê, que você vê, digamos, uma mãe que uma filha passa por abuso sexual do padrasto lá durante 10 anos, desculpa, durante 10 anos aí aparece a mãe falando na televisão, mas eu nunca percebi nada, né? É complicado, é uma questão muito complicada. E aí eu peguei e falei pra essa minha irmã, porque eu não podia sair de casa, né? Ele me trancava em casa, série de coisas. E aí essa minha irmã, eu falei pra ela, uma das meninas, uma das gêmeas que sim, ela era um pouco mais esperta, e era a outra que estava passando por essa questão de abuso sexual, né? Então ela tinha muito medo dele. E aí ela pegou e foi, eles foram pra escola, eu falei, você chega e fala pro diretor que você quer falar com o conselho tutelar. E aí ela foi, pediu, eles não chamaram o conselho, e eu falei pra ela, se ocorrer isso deles não chamar o conselho, você ergue a roupa e mostra a cicatriz das suas costas. E aí foi o que ela fez, e aí eu falei pra elas que a hora que eu chamasse o conselho era pra chamar a polícia e avisar que tinha uma irmã que tinha deficiência visual que estava em casa. Foi o que elas fizeram. Esse dia eu estava em casa, graças a Deus meu pai tinha ido viajar, porque eu nem sei o que teria acontecido também. Minha mãe estava dormindo fazia um mês, porque eu descobri depois de um tempo que ele dobrava, digamos, a dose do remédio para ela dormir, para ela não perceber nada. E aí bem na hora que eu estava saindo de casa, eu saí com a roupa do corpo, eu tinha 14 anos, assim. Eu acho que, assim, apesar de tudo que aconteceu e dessas questões, com esses problemas que eu tive, foi o momento mais complicado da minha vida, foi eu ter que deixar minha mãe, né? E aí, na hora que eu estava saindo de casa, ela acordou, misteriosamente, estava dormindo fazia, sei lá, 20 dias, a gente nem tinha mais noção do tempo que ela dormia, e minha mãe acordou e pediu, pelo amor de Deus, para mim não ir embora, né? Só que ela não sabia de nada. Eu falei para ela, mãe, um dia a senhora vai entender, um dia eu vou poder te explicar. E não pude explicar para ela e simplesmente eu fui embora. E fui morar num orfanato. Digamos, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom de ter saído de casa foi que eu voltei a viver, eu voltei a estudar, eu acabei virando atleta também. Eu fui campeã brasileira 2 vezes e estadual 4 vezes, regional 4 vezes durante o tempo que eu morei no orfanato, que foram 5 anos. Eu voltei a estudar também, o juiz me incentivava muito, mas a falha do juiz foi que eles não me deram tratamento psicológico nenhum para mim chegar. Eles simplesmente me chamaram na frente do meu pai no tribunal e queriam que eu contasse tudo que meu pai fez na frente dele. Isso eu sei que foi uma falha de processo e eu pretendo, não sei, daqui a um tempo reabrir o processo para, digamos, pelo menos fazer com que ele pague pelo menos um pouco do que ele fez, né? Então, mas morando nesse orfanato, quando eu cheguei lá, eu percebi que, apesar de eu ter um problema, e a minha deficiência para mim nunca foi problema, desde o primeiro dia que eu perdi a visão, eu nunca me perguntei, por que eu não enxergo? Não, nunca me perguntei. Eu sempre perguntei por que meu pai faz isso, entendeu? Por que ele não aceita? E aí eu acabei falando, eu sempre pensava comigo, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar de braço cruzado, não posso ficar aqui chorando, porque não vai resolver nada. E aí fui morar nesse orfanato. Lá eu voltei a viver e aí eu comecei a dar palestras também para crianças, não contando isso que eu estou contando para vocês, é óbvio, mas literatura. Eu comecei a praticar esportes também. E eu mandava todas as minhas manchetes de jornais, que eu recebia os troféus de atleta revelação, de essas coisas, mandava para minha mãe, porque ela sempre ia me ver no orfanato. A única pessoa da minha família que foi me visitar no orfanato. Então, assim, essa fase que eu passei no orfanato me fez me desenvolver, digamos assim, um senso crítico como pessoa, uma visão de mundo das coisas, que, assim, que eu acho que tudo na vida acontece por uma determinada razão, por mais que a gente não entenda o porquê. E às vezes nem é bom a gente se perguntar o porquê que essas coisas acontecem. Simplesmente você continuar vivendo e, como diz aquele velho ditado, você cair no chão, levantar e continuar, porque é isso que importa. E aí, eu fui morar nesse orfanato, e a gente, lá eu voltei a estudar, igual eu já falei, eu retomei a minha vida e comecei, digamos, meu primeiro emprego, eu já falei, que foi como atleta. Digamos, nesse tempo que eu fiz corrida, que eu fui atleta de corrida de 100 metros. Eu fiz várias competições, eu viajei para vários lugares e recebia patrocínio. Foi meu primeiro emprego que eu trabalhava. Fiz vários outros esportes, natação, ginástica rítmica, mas tudo assim, mais por eu gostar mesmo do esporte. E aí eu percebia, digamos, quando eu parava para pensar por que aquelas coisas tinham acontecido comigo, eu parava e olhava, digamos, as crianças que estavam comigo nesse orfanato, digamos, tinha uma criança de 3, 4 anos, 5 anos que tinham passado pelo mesmo que eu, e que eles dependeram de uma terceira pessoa para denunciar.
digamos, o agressor, né, familiar, seja quem for. Eu tive essa força de ir lá e eu denunciar. Então, às vezes eu comparava o meu problema com as outras pessoas e via que o problema das outras pessoas era maior e que eu podia fazer alguma coisa. Então, eu comecei a dar palestras também, até essa questão de poder desenvolver como é que eu posso dizer, um senso crítico nessas crianças, esses adolescentes, que eu já dei palestra desde criança até adolescente e adulto, universidade, empresa, para desenvolver, digamos, poder passar um pouco desse conhecimento que eu tive, mas não porque eu sei mais que alguém. Eu acho que as pessoas costumam falar assim, eu sei mais do que você. Eu acho que não, eu acho que todo o conhecimento de mundo que cada pessoa carrega, tudo aquilo que ela tem com ela, da vida dela, que às vezes as pessoas falam assim pra mim, nossa, Helena, mas não parece que você passou por tudo isso, entendeu? Mas eu não preciso transparecer no meu rosto que eu passei por isso, porque isso já passou. É difícil, porque eu, por exemplo, hoje, nesse decorrer do tempo, digamos, com 18 anos, tive que sair do orfanato. No Brasil funciona assim, você mora no orfanato, eles não te dão curso, não te dão nada. Quando você sai, eles simplesmente falam para você pegar suas malas e ir embora. Só isso. E comigo, porque eu tinha deficiência, não foi diferente. Eu tive que fazer isso, eu morei sozinha depois. Eu trabalhei numa empresa que trabalhava com cursos, né, à distância. Eu trabalhei como operador de telemarketing na área de telecomunicação. Então, assim, eu saí do lado do esporte e fui trabalhar nessa empresa porque eu não tinha, digamos, o patrocínio não me ajudava a me sustentar sozinha, porque infelizmente na época que eu corria, não faz muito tempo, mas hoje tem mais patrocínio por essa questão das Olimpíadas, né? Hoje eles estão dando mais apoio, mas na minha época, quando eu corria, era muito difícil, às vezes as pessoas até usavam eu como marketing, mais para ganhar dinheiro do que para me patrocinar. Então eu acabei saindo, fui trabalhar nessa empresa, morei sozinha. Nesse decorrer eu conheci o meu noivo, que hoje é meu namorado, que hoje é meu marido, a gente está junto há 5 anos. Conheci ele numa competição em Curitiba. E aí a gente começou a namorar, nós ficamos noivos e hoje eu moro aqui em Londrina. Mas eu vim pra cá porque para ele poder terminar a faculdade dele, que lá em Curitiba é muito caro as faculdades, né? Então eu vim morar pra cá e aí quando eu cheguei aqui eu me deparei com essa questão de falta de inclusão, às vezes falta de informação nos lugares. Sofri muito preconceito na rua, eu acho que foi muito complicado, assim, tive que brigar muito com o motorista de ônibus, que tentou me humilhar no ônibus. E eu acho que eu gosto disso, sabe? Eu sempre brinco que eu sou um imã de problema. Eu gosto de a pessoa me falar assim, mas eu não consegui isso. Depois eu falo, não, vamos lá que a gente consegue, porque você tem direito, é um direito seu, vamos lá. E eu gosto disso. Então, o senso crítico que eu desenvolvi dentro do orfanato, que eu aprendi, que eu acabei, digamos, desenvolvendo e decidindo aquilo que eu quero fazer, que é direito e trabalhar com direitos humanos, entendeu? Eu quero trabalhar com as minorias, né, com esses problemas, digamos, sociais tão fortes que a gente tem na sociedade. Eu achei bem bacana a questão da palestra do Everton, que ele abordou muito isso, né, de ser diferente é normal. Porque se for para você pensar, todas as pessoas que estão aqui na sala são diferentes, não existe ninguém igual. Aí porque, digamos, o deficiente visual, eu, por exemplo, sou diferente dos diferentes. Então as pessoas elas não estão acostumadas com aquela questão da novidade. Aí o deficiente é coitado, você não pode fazer nada que você é coitado. E a questão do deficiente é, digamos, eu, por exemplo, às vezes eu me sinto até um pouco cansada, porque tudo que você faz, você tem que, assim, todos os dias, é uma saga, você tem que provar todos os dias que você é capaz. Dentro da sua própria casa, eu lá com meu sogro, minha sogra e meu marido, tenho que provar que eu sou capaz. E isso é uma coisa que a pessoa com deficiência, ela passa a vida inteira. E eu gosto disso, eu acho que a vida tem que ser cheia de desafios para você ultrapassar. Eu sou uma pessoa assim, eu sempre aprendi a me virar sozinha, eu comecei a andar sozinha também de uma forma bem trágica, porque a minha família, digamos, a gente ia sair andar, as meninas do orfanato, a gente saía fazer caminhada no final da tarde. E as meninas, elas queriam ficar lá na beira da rua, coisa de adolescente, paquerar. E eu sempre fui, assim, uma pessoa muito crítica. Desde pequena, eu sempre disse que eu não tive infância, por causa de tudo isso que aconteceu. Eu não tive adolescência, essa questão de namoradinho, de ficar fazendo bagunça, de ser irresponsável, de ter esse momento de infringir regras e tal. Elas queriam ficar na beira da BR, que é em Curitiba, na 277, entre Curitiba e Campo Largo, conversando com os meninos. Eu falei, não, gente, vamos embora. E aí uma das meninas virou e falou assim pra mim, não, se você quiser, você vai sozinha. E na época eu não sabia andar sozinha. Eu não tinha nem a bengala, não tinha nem noção de como que eu tinha que fazer. Só que como eu tinha feito várias vezes o caminho do orfanato, eu voltei sozinha e eu cheguei no orfanato e falei pra mim, não, nunca mais eu vou depender de ninguém. Se eu tiver que ir num lugar eu quiser ir sozinha, eu vou. E foi aí que comecei a andar sozinha, até depois eu acabei começando a infringir regras, comecei a andar sozinha, ir pra Curitiba, de Campo Largo pra Curitiba sozinha, escondida da coordenadora do orfanato, depois que ela descobriu, só que daí já era tarde demais. E aí comecei a ir nos bailão, sabe? Nunca fui de beber não, né? Porque é complicado, né?
Mas aí comecei, sempre fui uma pessoa muito pra frentex, assim, eu acho que... Aí a pessoa pergunta assim pra mim, mas o que você pensa? Eu digo, acho que não, acho que a vida é uma só. Eu tenho faço uma brincadeira, né? Porque a pessoa fala assim, ninguém me garante que vai ter outro lado, outra vida, né? Ninguém me disse assim, com certeza você vai... Ninguém me voltou pra me contar. Então, assim, se tiver uma outra encarnação, se eu vim, digamos, em forma de sapo, eu só vou pular. Então, eu vou aproveitar agora, porque essa é a única que eu tenho. Essa é a única que eu tenho, foi a única que eu ganhei. E eu gosto muito disso. E aqui em Londrina eu encontrei muita dificuldade quando eu cheguei, questão de mercado de trabalho, né? Eu não consegui emprego. Mesmo tendo experiência profissional, fiz vários cursos de informática, faço curso de inglês, né? Mesmo assim, tendo vontade, sendo independente, não consegui, encontrei muita barreira. Já fiz mais de 25 entrevistas aqui em Londrina, não consegui nada. Nada. Eu sempre brinco que nem de lixeira quiseram me dar, porque disseram que eu não ia conseguir correr atrás de caminhão, né? Eu quis até o emprego, a pessoa não quis me dar. Mas assim, foi muito, sabe? Eu até procuro brincar, porque só que chega uma hora que você acaba cansando, né? Eu já tive vários lugares que eu fui, eu levei meu currículo, né? Digamos, eu até vou falar para vocês que estão terminando a faculdade, uns estão fazendo, não sei, mas assim, de administração, porque o problema das pessoas é que as pessoas elas falam assim, não, você não consegue, só que elas não te dão abertura para você provar que você pode. Teve empresas aqui em Londrina que eu liguei, digamos, a lei de cotas, ela engloba todo tipo de deficiência, não é só deficiente físico, visual, auditivo em geral. E esse também é um sério problema da lei de cotas, porque assim, digamos, o cara lá que vai contratar uma pessoa com deficiência, lá a empresa dele tem aquela questão de cotas. Aí, ele pega e contrata um deficiente físico, um cadeirante que ele julga o cadeirante mais capaz que o cego. Por quê? Porque ele não conhece software, também não busca, digamos, se informar. Aí, quando eu ia nas entrevistas, a pessoa falava assim pra mim, não, mas a gente não tem máquina em braille aqui na nossa empresa. Eu falei, moço, mas ninguém usa mais máquina em braille no trabalho. E aí eu levava o computador, explicava pra pessoa e mesmo assim não consegui nada. Teve uma empresa aqui, que eu não sei se eu posso falar o nome. Não posso. Ai, ótimo. Que bom que você me avisou. Eu já ia fazer uma coisa com besteira. Então eu liguei nessa empresa, a pessoa falou assim pra mim, não, mas a gente não contrata deficiente visual. A gente só contrata deficiente físico. Eu falei, mas vocês não podem fazer isso. Porque a empresa ela é obrigada a contratar, digamos, os vários tipos de deficiência. Ela não é obrigada a favorecer umas e, de repente, mesmo, porque assim, tinha pessoas com deficiência que foi lá, não tinha nem oitava série, tenho ensino médio, fiz curso, óbvio, eu não tenho faculdade ainda, né? Mas eu já tenho experiência profissional. Tinha outras pessoas lá que tinham nem oitava série, eles contratavam porque eles não conheciam o software. Eu levei lá, tal, a pessoa nem quis saber. Tem outra empresa que eu liguei, falei que eu tinha deficiência visual, ela desligou na minha cara e eu não atendeu mais. Então, assim... Aí assim, foi muito complicado porque as pessoas não conhecem, né? E é uma falta de informação que, por consequência, acaba gerando um preconceito, assim, uma barreira, uma ignorância tamanha que as pessoas não têm noção, né? Digamos, você conviver com uma pessoa que tem deficiência visual é completamente normal, né? Eu mesmo às vezes esqueço que eu não enxergo, já aconteceu comigo várias vezes, assim. Como eu perdi a visão, digamos, de repente, as pessoas perguntam, quando você sonha, você enxerga? Eu digo, enxergo. Isso acontece com todo deficiente que perde a visão. Isso é normal. Então, assim, já aconteceu várias vezes mesmo eu mesmo não me imponho limite. Se eu disser pra você, digamos assim, que eu vou lá para os Estados Unidos, eu pego as minhas malas e vou. Entendeu? Eu não tenho, assim, uma coisa que possa dizer assim, não, eu não vou fazer isso porque, a não ser, digamos, me chamar para ser astronauta, médico, aí eu não vou. Mas outras coisas eu faço, entendeu? Eu procuro fazer tudo aquilo que eu tenho capacidade de fazer, e quando a pessoa fala para mim, você não consegue, eu vou lá e mostro para ela e provo. Eu digo, e se eu te provar que eu consigo? E daí? Aí eu vou lá e mostro para a pessoa assim, nossa, pior que é verdade mesmo, você consegue. E as funções que nós, pessoas com deficiência visual, por exemplo, eu estou falando da visual específica porque a visual é a visual é auditiva. Eu não posso falar da auditiva porque eu não conheço muito. Mas eu vou falar da visual porque a visual aqui em Londrina, eu não conheço uma empresa privada que contrata deficiente visual total aqui em Londrina. Para vocês terem ideia como o problema é tão sério, até a própria prefeitura, eu vou falar porque é verdade mesmo, a própria prefeitura, digamos, tem deficientes visuais que fizeram concurso aqui, a própria prefeitura barrou para esses deficientes visuais não entrar para assumir o cargo. Tiveram que entrar com um processo junto ao Ministério Público, isso eu posso provar. Eu já tive que ouvir, e pior que tem pessoas que trabalham dentro de instituições de deficientes visuais, eu não vou citar nomes, mas assim, teve um assistente social de uma instituição de deficiente visual que ela falou assim para mim, não, mas isso que você está falando é muito grave. Eu falei, não, mas eu posso te provar, eu não estou falando, eu estou te mostrando. Eu estou te afirmando que isso aconteceu. Aí ela falou assim, mas eu nunca vi isso. Eu digo, então procure se informar melhor, porque você está trabalhando numa instituição de pessoas com deficiência visual e você não sabe. Entendeu? Aí ela falou assim pra mim, mas
mas você tá falando isso porque eu acho que você tá sendo radical demais. Eu falei, não, sabe por quê? Porque eu acho o maior problema das pessoas que trabalham com inclusão como você, que não tem vontade de se informar porque fez a faculdade para ganhar um bom salário, porque você só pensou no dinheiro, é que você não tem capacidade de se colocar no lugar de uma pessoa que passa por uma situação dessa. Eu tô te falando o que tá acontecendo comigo, eu não tô inventando para você, eu não tô dizendo assim, ó, tô cantando musiquinha aqui para você, entendeu? Eu falei para ela. E ela ficou até... Eu sou um pouco complicada, né? Eu sou meio assim, eu já mando logo o verbo mesmo, entendeu? Então eu falei pra pessoa, falei pra ela, digo, você trabalha com inclusão e você não sabe. E eu posso, inclusive, ter um rapaz, inclusive, se vocês tiverem oportunidade de perguntar pra ele trabalha no SESMEPAR, na diretoria do SESMEPAR, ele é formado em Direito na Unopar, esse rapaz. Não conheço ele, mas já ouvi falar e eu procuro me informar, porque onde eu chego eu já gosto de saber no terreno que eu tô pisando. E esse rapaz, ele foi assumir o cargo dele, não deixaram, o processo dele ficou tramitando 1 ano no Ministério Público para ele conseguir pegar esse cargo. A própria prefeitura aqui de Londrina, elas barram a pessoa com deficiência. Aí a pessoa vem me dizer que isso não acontece. Eu conheço psicólogos que passaram em concurso, que são cegos, não deixaram ele entrar porque julgam que ele não é capaz, entendeu? De assumir um cargo. É igual eu falei, é que isso não aconteceu comigo ainda, mas vocês vão ver. Vão ouvir falar muito de mim, já falei, vou ficar acorrentada no Congresso, já falei, se eu quiser um cargo, a pessoa não me dá, eu faço um escândalo, entendeu? Eu vou pegar o que é meu e acabou. Então, assim, o pessoal vem me dizer que eu não tenho capacidade, entendeu? Porque, assim, o pessoal com deficiência é assim, se, digamos, na escola mesmo, quando eu estudava, isso acontece até, tem a Andréia aí que tá, aqui a minha amiga que estava comigo, ela tem uma filha deficiente, ela sabe que acontece isso. Digamos, a pessoa com deficiência visual, ela não pode, digamos, tirar uma nota boa na prova, não pode ser um aluno exemplar, não pode ser o CDF, porque se ela for o CDF, o professor está facilitando para ela, entendeu? Isso aconteceu comigo, uma vez eu tive que ouvir de uma colega na minha sala aqui em Londrina, ela falou assim para mim, você tira nota boa porque você anda de ônibus de graça, não trabalha, você fica o dia inteiro em casa, então por isso que você tira nota boa. Eu falei, minha filha, eu não tenho culpa se você é frustrada e você não consegue o que você quer. Agora, se eu consigo, eu não tenho culpa se você é frustrada, entendeu? Pega os seus cadernos e vai estudar, que você vai ver que você também tira nota boa. Falei pra ela. E aí, depois, 2 meses depois, ela estava desempregada e ficou recuperação em 4 matérias. Eu falei, você não fica o dia inteiro em casa também? Então, aí, né? Eu falei pra ela, né? Sabe? Então, assim, as pessoas subestimam muito a pessoa com deficiência. Isso acontece a todo momento, digamos, tudo que você vai fazer. A pessoa fala, nossa, mas eu não sabia que você fazia isso, né? Mas é a questão da pessoa não conhecer mesmo. Mas às vezes tem pessoas que falam, porque igual o professor estava falando aqui, brincadeira, digamos, dependendo do tipo de brincadeira, machuca. Eu não ligo muito porque a minha deficiência para mim nunca foi um problema. Eu mesmo brinco comigo mesmo e não tenho problema com isso. Eu gosto como eu sou. E muita gente pergunta, você não tem vontade de voltar a chegar? Eu falo, não tenho, eu gosto de ser assim. Eu gosto de levar a vida como se a vida fosse vamos dizer, uma tirolesa, vamos dizer, uma coisa bem radical, assim, que você vai lá e supera o seu medo, o seu limite e você consegue, entendeu? Eu acho que na vida é só a gente acreditar. Quando você acredita, você consegue. Tem gente que fala assim, querer não é poder. Eu digo, pra mim, querer é poder. Todas as coisas que eu disse, eu quero, eu consigo, eu consegui. É difícil. Quem geralmente... Eu, no meu caso, é igual falando naquele vídeo, ele falou uma coisa bem certa. Eu pago um preço muito caro. Até ele brincou que o óculos era caro, né, naquele vídeo. Quem assistiu a palestra anterior sabe do que eu tô falando. Nós, pessoas que somos diferentes, que você resolve encarar a sociedade, que você dá a cara a tapa mesmo, a gente paga um preço muito caro por isso, muito caro. É muito complicado, porque as pessoas falam de você do seu lado como se você não estivesse escutando. Você está vendo aquela ceguinha ali, não sei o quê, do teu lado, assim, tipo, como se você não estivesse escutando, né? E até às vezes a pessoa fala assim, cega, vem cá. Eu falo, não, meu nome é Helena, moço, muito prazer. Eu não ligo que a pessoa me chame de cega, mas às vezes a pessoa fala de um jeito que, igual fala, tem brincadeiras, às vezes, e formas das pessoas falam, acaba machucando. Eu não ligo, né? Eu já falo logo que meu nome é Helena e não tem problema. Mas tem pessoas, a pessoa me chamou de ceguinha, eu tenho vergonha de sair. Eu não, pego minha bengala e vou embora. Eu faço inglês na Wizard, no centro, aqui na Paranaguá, e faço cursinho na UEL. Eu vou sozinha, volto, não tenho problema, nunca tive. Eu acho que, igual eu falei, a questão de eu ter passado por tudo que eu passei na minha vida, hoje eu sou uma pessoa que eu agradeço muito, digamos, seja lá o que for, meu destino, a Deus, por eu ter passado por tudo isso, porque eu acho que tem coisas na vida que a gente passa por experiências que são únicas, que ela te proporciona aprendizado, um aprendizado, assim, de mundo, uma visão que você tem das coisas, muito, assim, uma coisa muito forte, foge muito, digamos, do nosso
mundo real, do jeito que nós somos aqui, físico, foge disso, porque é uma energia muito forte, entendeu? A gente fala assim, você vai no cinema, você não tá vendo. As pessoas dependem totalmente da visão, né? Acontece situações engraçadas com a gente, porque quando a pessoa que ela enxerga, ela se percebe, digamos, numa situação complicada, aconteceu que no SESC apagaram a luz uma vez na sala de aula, e obviamente porque a gente tem noção de espaço, né? Então as pessoas perguntam, como que você anda sozinho na sua casa? Falar, quando a luz está apagada na sua casa, você não vai ligar a luz na cara de todo mundo para você ir no banheiro. Então você sabe andar sozinho, de uma certa forma você sabe. E aí essa pessoa, acabou a luz, apagaram a luz da minha sala e eu saí correndo e liguei a luz. E aí meu colega, ele estava palpando a parede lá, procurando a tomada, ele olhou pro lado, nossa, mas foi você que ligou? Não acredito que foi você que ligou. Eu falei, como assim você não acredita que fui eu? Ué, mas eu que enxergo, não estou acendendo a tomada? Eu falei, exatamente, estava escuro, eu achei a tomada. Aí ele falou assim, gente, mas eu não me conformo, a Helena ligou a luz pra mim. Aí eu falei pra ele, pois é, nunca me subestime. Eu falei pra ele. Aí ele ficou assim, até hoje ele me encontra e fala, gente, eu não acredito que você acendeu aquela luz. E ele tava assim, coitado, agachado no chão, passando a mão na parede, tá na judiação. Aí eu falei pra ele, Gabriel, levanta daí que eu já acendi a luz. Ele olhou assim, nossa, não é verdade? Ficou indignado. Mas às vezes, assim, eu acho que as pessoas, não é nem tanto o problema da deficiência, acho que as pessoas se autossubestimam, né? Digamos, a pessoa se olha, a pessoa fala assim, as pessoas costumam falar na rua assim pra mim, se eu fosse você, eu não conseguiria fazer isso. Eu viro pra pessoa e falo, você conhece a Anice? A pessoa, quem que é a Anice? Eu digo, a necessidade, meu filho, a necessidade, mas a gente fazer tudo aquilo que você não quer fazer na sua vida, você faz. Se você não tem dinheiro, você vai vender paçoca na rua, se você se vira, se você quer fazer uma faculdade, quer ganhar bolsa, tem que estudar para fazer um Enem, sei lá, pedir uma bolsa, tem que se virar. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão das pessoas as pessoas subestimarem, ou às vezes não conhecerem, é porque as pessoas, elas, digamos, de uma certa forma, elas duvidam delas mesmas, às vezes. Né? Eu acho que isso acontece com todo mundo, inclusive comigo, não é porque eu sou deficiente que eu sou Mulher Maravilha, Superman, alguma coisa assim. Mas eu acho que é porque as pessoas falam assim, eu não conseguiria fazer isso, entendeu? Então as pessoas se autossubestimam. E eu conheço vários deficientes visuais que não aceitam a deficiência também. Eu acho isso muito complicado. Porque a pessoa que não aceita a deficiência dela, eu acho uma tristeza, porque a pessoa desperdiça a vida, fica trancada em casa. É muito triste, entendeu? Eu acho que a vida é uma só, a gente tem que viver, né? E até uma vez eu usei um termo que a pessoa que ela não aceita a deficiência, ela acaba se matando. Aí um professor falou assim para mim, nossa, Eliana, mas esse termo que você fala é muito radical. Não, não é isso. Eu não falei que a pessoa se suicidou. Eu falei que ela se matou no sentido figurado da palavra, vamos dizer assim. Pessoa que fica em casa, não faz nada o dia inteiro, só ouvindo o rádio, não faz nada, não vai aproveitar, não sabe, digamos, não vai ter um conhecimento de mundo, acaba sendo uma pessoa muito inocente porque não conhece, digamos, as malícias do mundo lá fora, que infelizmente a gente tem que aprender para poder poder viver bem às vezes. Mas eu acho muito complicado, porque eu acho difícil a pessoa que... inclusive, eu faço um trabalho... Em Curitiba eu fazia mais, só que aqui em Londrina as coisas são muito monopolizadas. Até as instituições mesmo de deficientes visuais, eles bloqueiam esses projetos que a gente faz. Eu tive que ouvir de uma coordenadora também dessas instituições, ela falou assim, você não pode fazer trabalho de inclusão com deficientes porque você não tem faculdade. Eu falei, mas eu sou deficiente, né? Eu sei o que eles passam, porque eu passo por isso, né? E eu acho que, assim, faculdade é muito importante, acho que cada pessoa tem seu mérito por aquilo que ela é, aquilo que ela conquista. Mas, às vezes, o conhecimento de mundo que uma pessoa traz é uma bagagem muito importante para complementar. A faculdade vai ser um complemento para quem valoriza um conhecimento de mundo, uma vivência, digamos, que essa pessoa tem, né, da vida, vamos dizer assim. E eu faço um projeto assim, digamos, esses deficientes visuais que perdem a visão, digamos, adultos ou crianças mesmo, eu vou na casa da pessoa, eu ensino a pessoa a passar café, dobrar roupa, coisas que parecem simples para nós, digamos, né? Para mim que tenho deficiência visual e sou independente, para vocês que enxergam e são independentes ou não também, né? Porque às vezes tem coisas que a gente faz que a gente não gosta. Mas assim, eu vou na casa dessas pessoas, aqui não vou tanto, mas em Curitiba eu ia na casa desses deficientes visuais, eu ensinava eles a cozinharem, passar um café, arrumar cama, deficientes visuais que moravam sozinhos, né? Que às vezes tinha um senhor mesmo que a esposa dele, a ex-mulher, morava nos Estados Unidos com a filha e o genro, e o filho dele estava preso, então ele não tinha ninguém.
assim, uma pessoa que não enxerga, que não sabe, digamos, acabou de perder a visão, caiu de paraquedas num mundo totalmente diferente, né? É complicado. Então eu ia, ensinava ele a passar café, ensinava o braille para quem queria aprender, explicava, falava que era possível sim, que é só você querer que você consegue. E era muito legal porque teve uma situação muito linda que aconteceu, que uma vez eu estava chegando do colégio de Curitiba, que eu morava em Campo Largo na época. Eu estava chegando no terminal de Campo Largo e eu ia para minha casa. Só que alguma coisa, sabe quando dá aquele clique? Não, vai para a escola, vai ver o pessoal lá na escola de deficiências visuais, né? E eu entrei no terminal e eu sentei no banco assim e fiquei esperando o ônibus. E sentou uma senhora do meu lado com o bebê no colo. E aí eu comecei, puxei conversa com ela, porque infelizmente eu não consigo ficar quieta. E aí comecei a puxar conversa com ela, perguntei que horas são e a gente começou a bater papo. E até então eu não tinha percebido que eu não enxergava. Eu falei, então, eu perdi a visão com 9 anos. Ela me olhou assim, meu Deus, você não enxerga, não acredito. Eu falei, mostrei a bengala para ela. Eu falei, não senhora, e mostrei, expliquei para ela. E ela falou assim, e é uma senhora bem simples, assim, uma pessoa bem humilde, né, vamos dizer assim. E ela falou assim, ai, que pena, nossa, coitadinha de você. Aí eu já virei coitada, né? Até então era bem bacana. Mas é normal, né? Normal. Aí eu dei risada e falei pra ela, não, imagina, né? E tal. Aí ela falou, de onde que eu tava vindo? Eu falei, tô vindo da escola, eu estudo em Curitiba, né? E aí ela falou assim, ai, coitada da minha irmã tem uma filha assim que nem você. Eu falei, assim que nem eu como. Ela falou assim, tem uma filha assim que não enxerga que nem você, que é cega que nem você. Eu falei, é mesmo? Aí eu falei, a senhora não tem o telefone da sua irmã, não? Aí ela começou a contar a história da irmã, que o marido tinha morrido, a menina tinha 3 meses assassinado, essas coisas assim. E a menina tinha perdido a visão com 3 meses, tinha feito cirurgia, tirado os 2 globos oculares porque ela tinha câncer. E a menininha, na época que eu conversei com ela, tinha 6 anos. E a menininha muito esperta, né? E eu falei, não, me passa o número da sua... Igual eu falei, né? Eu adoro resolver problema. Eu falei, me passa o seu telefone. Isso eu tinha 16 anos na época. E aí eu falei, me passa o telefone da sua irmã. E aí liguei para a irmã dela, conversei, contei minha história, né? Expliquei para ela que a filha dela podia, assim, estudar. Daí que ela me disse assim, falou, não, eu levei minha filha aqui na nossa comunidade, que era bem afastada da cidade, assim. A diretora falou que não podia entrar na escola porque ela não enxergava. Eu falei, isso é um absurdo. E falei para ela, expliquei quais eram os direitos e tal. E conversei com a coordenadora da instituição de deficientes visuais que tinha lá em Campo Largo, que é o centro de atendimento especializado na área visual. Eu cheguei para a coordenadora e falei, expliquei, dei o telefone para ela, a coordenadora, a gente foi na casa dela, visitou, trouxe a menininha para a escola, a menininha começou a fazer natação e voltou a estudar na escola, a escola foi obrigada a receber uma intimação da justiça, eles foram obrigados a aceitar a menina na escola. Depois de um tempo, eu saí da escola com 16 anos, saí lá do centro, né? Até porque eu comecei a trabalhar. Quando eu tinha 19 anos, eu voltei lá, a menininha já estava com 9 para 10 anos, já estava na 3ª série, era a melhor aluna da turma, assim, isso me emocionou muito. Eu falei, como é bacana você ter esse intuito de melhorar as coisas, como as pessoas falam, mas você é só mais um grãozinho na areia da praia. Eu falo, não, eu acho que um grãozinho da areia da praia ele pode virar uma rocha, pode fazer diferença, e eu acredito nisso. E eu fiquei muito emocionada com essa história que aconteceu com essa menina, que foi assim, hoje ela deve estar uma moça com 12, 13 anos, não sei, mas assim, eu imagino que hoje ela deve estar estudando, né, deve ter projetos para o futuro, e eu saber que eu colaborei para, digamos, como é que eu posso explicar? Para mim direcionar a vida de uma pessoa, para mim poder mudar a vida de uma pessoa, não eu mudar, mas assim, eu poder colaborar para, digamos, para que essa pessoa pudesse evoluir e de repente encontrar essa menina daqui a um tempo e ela ser uma doutora, uma professora, uma pessoa que evoluiu na vida e se vire sozinha e seja independente, porque eu naquele momento eu entrei naquele terminal e comecei a conversar com a tia dela. E foi assim, uma coisa que me comove muito saber que a gente pode fazer, se você quiser, você pode fazer a diferença. Eu sou bem ativista, assim, eu gosto dessas coisas. Inclusive... Obrigada. Então, assim, eu acho bacana, inclusive o professor estava falando que a gente tem que ter... que a gente tem que mobilizar para fazer esses movimentos de inclusão. Inclusive, nós, pessoas com deficiência visual, eu e os outros colegas de Curitiba, a gente está organizando um protesto em Brasília, dia 21 de setembro. A gente vai fazer um protesto lá em frente ao Congresso. E vai ser bem legal, se Deus quiser. Eu vou estar lá, vocês vão ver na televisão. Vou mandar uma piscadela para todo mundo. Eu trouxe meu computador aqui para explicar para vocês, gente. Vou falar um pouco rapidinho do software do NVDA. Que é um programa, um software livre que ele foi criado exatamente para poder incluir a pessoa com deficiência com mais facilidade tanto em meio social, acho que em geral, hoje, internet é tudo, computador é tudo, então
O NVDA ele foi criado, ele começou a ser desenvolvido em 2006 por um deficiente visual austríaco que se chama Mike. Esse menino ele estava fazendo faculdade de ciências da computação e ele começou a perceber que tinha esses problemas, porque já existiam os softwares, só que a licença desses outros softwares, que é o JAWS, que é um software americano, ele custa $2.500, é mais barato. Então, assim, para uma empresa contratar um deficiente, obviamente que a pessoa ia querer contratar uma pessoa que não tem um dedo, que é considerado deficiente físico, ou que não tem uma perna, ou qualquer outro tipo de deficiência ao invés da visual. Por quê? Porque isso é muito caro, né? O cara já está contratando um deficiente porque tem que cumprir uma cota, quem dirá se ele vai pagar uma licença, né? Então, ele se deparou com esses problemas no mercado de trabalho e essa questão do deficiente ter dificuldade para se incluir em sociedade. Porque o que nós tínhamos que fazer antes de 2006, para usar os programas de voz, era craquear esse programa, ou seja, pirataria, né? Complicado. E ele começou a desenvolver esse programa, o NVDA, e é um programa que ele é desenvolvido, inclusive, com ajudas de custo do mundo inteiro. Hoje ele é um programa que tem mais de 140 traduções para outros idiomas. É um programa livre no mundo inteiro, qualquer empresa, digamos. Se você quiser contratar um deficiente para trabalhar de auxiliar administrativo, você pode entrar na internet, baixar esse programa e instalar no computador, o deficiente pode começar a usar, e você não vai ter problema nenhum de licença. Né? As funções que nós, pessoas com deficiência visual, podemos exercer, digamos, um teleatendente, telefonista, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, todos esses cargos, inclusive, são os que estão no meu currículo, porque eu tenho certeza que eu, como pessoa com deficiência, eu posso desenvolver esse cargo. O problema é que as pessoas sempre pensam naquilo que é de ruim, né? Ela vai te contratar, ela já pensa assim, não, mas ela é cega, já pensa assim, tipo, já na deficiência, não pensa assim, não, ela é uma profissional, eu estudo como todo mundo, né? Eu não vou estudar menos que ninguém. Eu fico até 2 horas da manhã fazendo trabalho como todo mundo, e isso acaba sendo um pouco, assim, muito injusto, porque as outras pessoas que não têm deficiência, digamos, os ditos normais, porque eu acho que a pior deficiência é aquela que não se vê, mas tudo bem. Então, assim, digamos, a pessoa estuda lá, estuda, mundo fala, nossa, mas essa pessoa é muito esforçada e tal, e a pessoa consegue emprego. Nós, pessoas com deficiência, a gente não batalha menos. A gente faz o mesmo que todo mundo. No concurso, você vai estudar igual todo mundo, vai fazer a mesma prova. Só tem a lei de cotas, por quê? Porque antigamente até o próprio governo boicotava pessoas com deficiência que passavam em concursos. Eu vou mostrar para vocês o NVDA e vou contar rapidinho a história do meu amigo Ricardo. Nós vamos ativar, vamos segurar aqui que eu vou ativar para você. Esse é o meu valor. Santíssimo. Gente, perdão, é que o software ele faz um barulho. Espaço. Aberto. Ele tirou áudio? Não, não tem como você tirar áudio. É um programa de voz, tem que mostrar. Gente, meu Deus do céu, peraí, deixa eu baixar. A argumentação do vídeo. Abaixa esse. Fogo. Barra de tarefas. Coisas. Setembro. Sim, folder view. Windows Live Messenger. Então, assim, ele é um software. Painel, folder. Quanto vale o? Aula argumentação. Quanto vale o aqui? Química 4. Quanto vale o? Química 4 de... Quanto vale? Química 4. Então, fez um pouco de barulho aqui, porque o pessoal deixa muito alto. Ele é um software que você pode, digamos, ter qualquer operação do computador, digamos, Excel, Word, essas coisas básicas, digamos que informática básica, você pode fazer tudo, entrar na internet, inclusive nessa empresa que eu trabalhava, que eu falei para vocês, nós trabalhamos com o NVDA, com esse software. Eu já mexo aqui para vocês ouvirem. Vocês não vão entender nada, mas é só para vocês ouvirem. Porque ele está bem rápido e tem que deixar um pouco mais devagar, mas eu esqueci de diminuir a velocidade. Então, assim, a gente trabalhava com esse software e era totalmente tranquilo. A gente usava a tabela do Excel, a gente usava o Word, nós usávamos também o intranet, que era o servidor lá que nós usávamos da empresa.
dá para enviar e-mail, receber e-mail, Outlook. Então, assim, dá para um deficiente visual desenvolver atividades, digamos, no mercado de trabalho, inúmeras atividades. Só que as pessoas, infelizmente, por falta de informação, que no final das contas acaba virando preconceito, porque a pessoa acaba criando um bloqueio, ela não te dá abertura para você provar que você pode. E aqui em Londrina foi essa dificuldade que eu encontrei. Ele é um software que ele fala tudo, aqui no caso está na área de trabalho, no desktop, e ele está falando tudo que eu tenho na minha área de trabalho. 34 de 25. É super tranquilo, é um software livre, inclusive se alguém quiser conhecer, é NVDA o nome, é bem bacana, até porque vocês vão ser futuros administradores e administradoras, e é bem interessante vocês conhecerem. Outra coisa que eu queria falar também é sobre, eu estava falando que antigamente nós, pessoas com deficiência visual, hoje tem ainda, mas isso era um problema muito maior. Tem história bacana de um colega nosso de Curitiba, que ele é o único desembargador cego do Brasil. A história dele é o seguinte, ele fez faculdade de Direito oral, isso na década de 70. E aí ele começou a estudar para concursos, na época também oral, as provas que ele fazia. E ele passou num concurso para juiz em 1985, 85. Ele passou em primeiro lugar num concurso para juiz. Quando ele foi assumir o cargo, obviamente eles não deixaram ele assumir o cargo, e ele entrou com um processo no Congresso. Esse processo ficou tramitando no Congresso durante 30 anos. E ele trabalhou como procurador público todo esse tempo. Aí em 2008, o Lula foi lá em Curitiba e deu esse cargo para ele, pagou todos os salários atrasados, porque teoricamente esse tempo todo ele foi juiz, e com 30 anos o juiz já é desembargador, né, se aposenta. E aí hoje ele é desembargador do TRT em Curitiba. Mas assim, igual eu falo, né? Todo mundo falou, nossa, mas ele deve ter recebido uma bolada. Recebeu uma bolada. Só que ele estudou muito para ser juiz e frustraram esse sonho dele a vida inteira, né? Ele não conseguiu isso. Hoje inclusive a lei de cotas foi feita por ele que criou a lei de cotas. Né, batalhou por essa lei também ser aprovada no Brasil, e ele é um cara assim que ele foi, digamos, um dos pioneiros um dos primeiros deficientes visuais que fizeram essa questão de concurso público. Existem muitas outras instituições, né, que trabalham com inclusão de deficientes visuais, mas assim, a história dele me chama muita atenção, porque igual você fala, igual eu estava falando há pouco, nós pessoas com deficiência visual, a gente não estuda menos para passar num concurso que ninguém, ao contrário, você estuda igual todo mundo. Né? Até porque o problema é na visão, não é no cérebro. Tem muita gente que acha que a gente tem deficiência visual é kit completo, né? A pessoa acha que você não raciocina bem, não escuta bem, não fala bem, as pessoas acabam generalizando. Mas eu até entendo, porque o Brasil é um país muito atrasado em termos culturais, vamos dizer assim. O Brasil é um país muito ignorante nesse termo. Eu não ligo muito, mas não é que eu não ligue muito, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar? Eu ligo para isso, mas assim, eu sei que é uma coisa que nós, pessoas com deficiência, a gente tem que batalhar. E aí tem gente que fala assim para mim, Helena, mas você fala demais, você é muito radical. Eu falei, não, eu corro atrás disso porque assim, existem muitas pessoas que falam, a pessoa com deficiência não precisa fazer isso, não precisa andar sozinho, precisa. Eu sempre chamo a atenção das famílias que têm pessoas com deficiência, fica dando pratinho na mão, levando filhinho na escola, buscando, sabe? Aí depois que vira uma mulher de 20, 25 anos, não sabe fazer nada. Não sabe fritar um ovo, não sabe... Aí vai ter que ser universitário como todo mundo, porque a gente sabe que vida de universitário é república, lava roupa sozinha, se virar. E aí como é que fica, né? E outra, pai e mãe também não são para sempre. Então eu defendo muito a questão do deficiente ser independente, do deficiente correr atrás dos seus objetivos. Já levei muito, eu sempre brinco, já levei muito cego pra rua aqui em Londrina, tem uns 6 que estão fazendo cursinho lá comigo, que eu arrastei lá, que estão andando sozinho, tem um que perdeu a visão não faz nem um ano, o outro perdeu a visão faz 4 meses, já estão andando sozinho. Então isso é muito legal, você saber que você incentiva a vida de outras pessoas, que de repente a pessoa, eu ficaria em casa, tem meu pai e minha mãe, para que eu vou fazer? Mas pai e mãe não são eternos, né? Eu mesmo me vi na situação de eu ter que me virar sozinha, porque eu não tive o meu pai, a minha mãe ou ninguém para passar a mão na minha cabeça. Sinto muita falta disso, né? Porque essa questão de mimo, vai ver que é por isso que eu sou meio durona, assim, né? Todo mundo fala, você é muito durona. Eu digo, mas eu aprendi a ser assim, a vida me ensinou a ser assim, e eu gosto muito, e também gosto muito de errar para poder acertar depois e consertar o meu erro. A mensagem, digamos, que eu queria passar para vocês, digamos, resumindo tudo que eu falei aqui, é que nós, pessoas, seres humanos em geral, nós não sabemos da capacidade que nós temos, digamos, a gente não sabe daquilo que a gente é capaz. A gente não tem noção daquilo que você pode desenvolver. Você sempre acha que você é menos que aquilo. Eu acho que as pessoas têm que parar e pensar que você é muito mais disso que você pensa que você é. Se você quiser, você consegue.
E também a questão da humildade, de você ter coragem de pedir perdão. Essa questão de eu ter vivido sozinha, de eu não ter tido, digamos, ninguém para dizer, olha, Helena, vai por aquele caminho, como é que eu posso dizer? Me mostrou como que eu posso, digamos, como eu não preciso ter medo de errar. Meu marido, ele é muito assim, medroso, a gente vai fazer as coisas, ele, ai meu Deus, mas e se acontecer isso? Eu digo, a gente é adulto o suficiente para voltar e começar do zero, de novo. Então vamos lá, a gente quebra a cara e volta. Então eu acho que assim, a vida da gente é uma só, a gente tem que aproveitar. As pessoas falam assim pra mim que eu sou muito intensa, eu sou mesmo. Pra mim cada dia é o último, eu gosto muito de viver, de estar dando risada, de fazer bagunça. Eu danço, adoro dançar, conversar. E eu acho que é isso que leva a gente pra frente, é você aprender. Eu gosto muito de ler também. Eu acho que é muito importante a gente aprender e nunca pensar que você é mais que ninguém. Você não precisa se sentir mais que ninguém para você ser alguém. Você é o que você é e você tem o seu mérito por isso. E é isso. Obrigada.